E aí galerinha, beleza? Olha o que chegou, mais um gamepad aqui, dessa vez o MobaPad Cheeto HD, que promete ser um controle premium de entrada da MobaPad. Então fique comigo até o final para saber tudo sobre esse controle e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar se você já tem o MobaPad Cheeto HD. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Unbox feito do MobaPad Cheeto HD, um unbox bem simples, tá? O que veio na caixa é só o cabo USB tipo C para tipo A e um D-pad a mais, que no caso seria esse D-pad que eu já coloquei no controle. E o manualzinho de usuário, que vale a pena aí tá dando uma lida, tá? Uma caixa bem simples, tá? Mas com bom acabamento. Vem esse espelhado aqui na caixa, e aqui na caixa também já temos algumas especificações. HD linear motores, que vai ser os mesmos motores utilizados no Pro Controle. Hall Electromagnetic Joystick. Os analógicos vai ter o efeito Hall anti-drift, né? O sensor de 6 eixos, botões mecânicos e NFC. Bem legais aqui os botões mecânicos, que vai ser cliques igual de mouse. Aqui na parte de baixo, o MobaPad Cheeto HD, mecânico controle. E o controle em si, que galera, que controle bonito, tá? Nas imagens que a gente vê no AliExpress lá, não é tão bonito quanto pessoalmente. Ele tem uma pegada aí de um controle bem pro mesmo, uma qualidade muito boa, tá galera? O MobaPad Cheeto HD, ele é compatível com multiplataformas, Switch, PC, Steam, Android e iOS. Ele vai ter os analógicos com efeito Hall e botões mecânicos, ambos com 5 milhões de cliques. Os botões deles mecânicos vai ter uma viagem de 0,7 mm até o acionamento do comando. E ele vai contar com uma bateria de 1000 mAh, que vai proporcionar até 30 horas de jogos. Ele é feito de um plástico. Nesse plástico ele tem 3 tipos de textura. Tem essa textura onde tem os grips, aqui onde é uma textura mais fosca, e aqui na frente uma textura brilhosa. Então ela vai ter essas 3 texturas no mesmo plástico aqui. E o plástico aparenta ser de excelente qualidade, tá? A gente pega do controle e a gente vê que o controle é muito bem feito. E como vocês viram aí no unboxing, eu fiz alguns testes aqui dos botões mecânicos, e os botões têm um clique muito legal, tá galera?
muito top mesmo. Aqui temos o formato para Nintendo Switch, né? Formato dos botões X, Y, B e A, mais e menos, screenshot, botão home, uns LED de indicações aqui de conexões, botão turbo e botão aqui macro, e que vai estar mudando os LEDs também, as cores do LED aqui. Aqui vai ser onde que vai ter o sensor do HD, né, de Rumble, o leitor de Rumble. Os D-pad também me aparenta ser mecânicos, tá? Analógicos, Hall Sense, que são anti-drift. Botões ombro direito e ombro esquerdo também me aparenta ser mecânicos, e os gatilhos também. Os gatilhos não são linear ou analógico, igual a gente está acostumado a ver, né? Ele tem um cliquezinho também, tá? Talvez esse seja um ponto negativo. Para mim, isso é um ponto negativo nos controles. Acredito que o controle que tem o gatilho aqui analógico é bem mais interessante, tanto para você poder jogar jogos de corrida ou ter alguma sensibilidadezinha a mais. Mas como ele é um controle voltado para o Nintendo Switch, acredito que para quem for jogar Nintendo Switch não vai sentir muita diferença, né? Aqui na parte de trás temos os dois botões do macro, né? O M1 e M2 e o botão de conexão. O acabamento aqui na parte de trás dele já deixa um pouco a desejar, porque já vem mostrando os parafusos, que eu não achei tão interessante. Em questão da pegada, galera, é uma pegada bem confortável, tá? Eu me senti bem confortável na pegada, e para acessar os botões também eu achei bem interessante aqui a pegada dele. O único defeito nele é do botão aqui, os botões auxiliares, que não ficou numa posição muito boa, tá? Você não fica com o dedo muito bem posicionado para você poder apertar. Poderia ser um botão um pouco maior e que viesse um pouco mais para lateral. Eu não faço muita questão de ter esses botões, que eu quase não utilizo, mas sempre é bom vir, né? Eu gostei muito da posição aqui dos gatilhos, tá? Ele tem um formato anatômico que ele apoia muito bem aqui o seu dedo. Eu achei bem legal aqui o apoio dele, o formato dele é bem anatômico, eu gostei. O D-pad eu achei que poderia ser um pouco maior, ele é pequeno, então o que tem os dedos grandes, pode ser que já com esse botão fica um pouco melhor, né? Para você poder acessar aí o D-pad aqui. E sempre é bom ter duas opções que você pode precisar em algum jogo. E quando vem assim, sempre alguma coisa a mais, sempre é bom, né? Algumas configurações também que a gente consegue aqui fazer no controle BobaPad é você segurar o botão aqui de configurações, o mais ele vai estar ligando o LED, deixando um pouco mais fraco, ou desligado. E ao ligar e apertar o botão menos, você vai estar conseguindo trocar as cores. É bem legal, tá? Para você configurar o modo macro, você já tem que estar conectado o controle no seu dispositivo. Você vai segurar aqui o botão de configurações, segurar por alguns segundos, ele vai piscar aqui e aí você vai estar selecionando qualquer botão que você quiser para fazer o macro e apertar o botão que você deseja, botões auxiliares aqui traseiro. Essa configuração tanto faz para o botão direito, tanto faz para o esquerdo. E para você limpar o macro, você vai segurar também por alguns segundos, ele vai estar acendendo e você vai estar só apertando qualquer um dos dois que você queira limpar. Ele vai estar limpando os modos aí dos botões auxiliares traseiros, tá? Para ativar o botão turbo também é bem simples, só você segurar o botão turbo e pressionar aí qualquer um botão desses e ele já vai estar sendo acionado o botão turbo. Quando você pressionar, ele já vai estar ativando o botão turbo aí automaticamente. Beleza? Vou estar conectando aqui o controle no meu PC e vou estar testando aqui o jogo Fortnite. Então, galera, já tentei conectar o MobaPad aqui no meu PC e aparece duas opções aqui, MobaPad e Pro Controle. Vocês não podem conectar em nenhuma dessas duas opções, você vai ter que conectar ele no PC via entrada Xbox, X Input, porque se você conectar aqui no Pro Controle, ele vai ter um erro muito grande nos analógicos, tá? Vou conectar aqui para vocês poderem ver e vou lá no Gamepad Teste para mostrar para vocês. Já conectou, vamos lá no Gamepad Teste, tá? Aqui no Gamepad Teste, ele vai ser reconhecido como Switch Pro Controle, vai estar funcionando todas as funções normal, tá, galera? Mas quando a gente vem aqui no teste de circulação dos analógicos, ele tem um erro muito grande, ó, de 17,3% aí de erro em cada analógico. Então não é a opção certa de conexão, você está conectando na função Pro Controle. Você vai ter que conectar ele em X Input. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ser essa conexão aí e como que vai mudar aqui o erro dos analógicos, beleza? Novamente aqui
na página de conexão, eu vou ter que excluir, remover todas as conexões que apareceu aqui, a Pro Controle, e aparece também um dispositivo de teclado RID, que é também do controle, tá? Então eu vou remover, vou estar desligando aqui o controle para eu poder remover essas conexões aí. E não pode esquecer de remover essas conexões, senão você vai ficar tentando e não vai conseguir conectar o controle via X-Input, tá? Eu fiquei por muito tempo aqui tentando conectar ele desse modo X-Input, e eu descobri que eu tenho que remover tudo aqui, senão ele não aparece lá e você não consegue conectar ele via X-Input modo Xbox, tá? Então eu vou remover. Ao ligar aqui o controle, eu vou estar apertando Home mais seta para direita, tá? Ele vai ficar piscando o terceiro LED. E apareceu aqui a entrada Xbox Wireless Controle. Para você ter uma melhor compatibilidade em alguns jogos pelo PC, você tem que usar essa entrada X-Input aqui, beleza? Conectou, e agora eu vou lá no Gamepad Test para vocês verem a diferença aqui da circulação, do erro de circulação dos analógicos, tá? Aqui ele já foi reconhecido no Gamepad como Xbox Controle, Xbox 360, né? X-Input. No teste de circulação, né? Ele deu aí, ó, 0,6% e 0,7%, viu como que diminuiu drasticamente aí só pela conexão? Então esse é o modo certo de estar conectando. Então eu vou estar testando aqui o jogo Fortnite, eu já venho aqui com as minhas conclusões finais sobre o controle MobaPad Cheeto HD, beleza? Então galera, vou estar caindo aqui em qualquer lugar aqui no jogo Fortnite, só para a gente poder fazer os testes, tá? Sempre que eu gosto de pegar um controle, eu gosto de estar testando aqui nesse jogo, que a gente consegue ver bem como o controle se comporta, tá? E a agilidade do controle também nas respostas aqui, né? Isso aqui já foi. Vou pressionar o modo turbo aqui para poder atirar mais vezes, né? O controle está respondendo muito bem, tá, galera? Muito rápido aí a movimentação. Morri. Então foi um teste rápido aí, tá, galera? Só pra gente poder ver como que o controle vai se comportar. Gostei bastante do controle. Vou testar mais vezes, posso trazer aí um review aí mais completo. E gostei, tá, da pegada do controle, gostei aí dos comandos, responde bem rápido aqui. Controle muito bom, controle de excelente qualidade de controle premium mesmo. Gostei dos analógicos, que tem a tecnologia Hall Senses, né? Analógico magnético anti-drift. Achei um pouco estranho, porque não estou acostumado com os cliques aqui dos botões mecânicos, mas ele é bem gostosinho aqui de você estar clicando, tá? Controle recomendado, controle muito bom. Vou deixar aí na descrição do vídeo fixado nos comentários o link da loja oficial da MobaPad, que você vai estar encontrando esse controle lá, beleza? Então vou ficando por aqui, desde já agradeço quem ficou até o final, já deixa seu like, se inscreva no canal e comenta. Então vou ficando por aqui, fique com Deus e fui!